Hoje é domingo, é dia de Flu, é dia de Fluminense, Nova Iguaçu, no Maracanã, às 4 da tarde, a bola vai rolar, penúltima rodada da Taça Guanabara, Fluminense vivendo e mais do que vivendo, sonhando cada vez mais com essa classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, porque todos os resultados estão ajudando até aqui, ou quase todos, a chance do Fluminense chegar na última rodada, na semana que vem, com boas chances de classificação, é enorme, mas para isso, evidentemente, precisa fazer o dever de casa, precisa cumprir com a sua obrigação, a começar por hoje, batendo no Nova Iguaçu. A partir de agora, todos os detalhes, todas as informações sobre Fluminense e Nova Iguaçu aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Por sinal, o jogo de hoje marca a estreia da nova camisa tricolor para 2025, uma camisa que ficou realmente muito linda, a Umbro acertou e cheio, tomara que seja pé quente, né? Começando já com uma primeira vitória hoje no Maracanã, jogo 4 da tarde, vai estar um calor absurdo, está um calor absurdo no Rio de Janeiro, não vai ser fácil, mas enfim, o calor estará para os dois lados. Vamos olhar a tabela, porque, meus amigos, é impressionante a força que estão fazendo para o Fluminense chegar na semifinal do Campeonato Carioca. É realmente um negócio incrível. Resultados de ontem: Madureira bateu o Bangu por 3-0. Esse resultado não é bom, mas era esperado. O Bangu, inclusive, está rebaixado para a segunda divisão, mas o Campeonato Carioca tem, dentre várias peculiaridades, podemos dizer assim, uma delas é que a disputa da Série B acontece ainda neste ano. Então o Bangu cai para a Série B e pode voltar para a elite do futebol carioca ainda em 2025. Mas o Bangu está rebaixado. Foi rebaixado com esse resultado. Botafogo empatou com o Boa Vista, resultado excelente. Eu achei que de uma forma ou de outra o Botafogo ia acabar ganhando esse jogo, não ganhou. O Boa Vista, acho que é o 8º empate já seguido, se não me engano, é um negócio inacreditável a quantidade de empates do Boa Vista no campeonato. E o Flamengo ganhou o Vasco por 2-0, também para mim é um resultado esperado e um resultado muito importante. Era fundamental o Vasco não ganhar esse clássico, mas um resultado que contribui para o Fluminense. É claro, para pensar em classificação, o Fluminense tem que ganhar, não tem conversa, é ganhar. Então a gente vai partir do princípio que o Fluminense vai ganhar seus dois jogos, né? O Nova Iguaçu e o já rebaixado Bangu. Beleza. Além da vitória do Fluminense, é muito importante que o Sampaio Corrêa não vença o Volta Redonda. O ideal seria perder. Se empatar não é o resultado perfeito, mas se ganhar já fica ruim, porque o Sampaio tem 13 pontos. Se ganhar vai 16. E vai pegar a Portuguesa na última rodada em casa. Então teria uma chance enorme de chegar a 19 pontos. Estaria classificado o Sampaio Corrêa, né? E a Portuguesa vai pegar o Maricá. O Maricá tem chance? Tem. Pode ganhar? O Maricá pode ganhar e a 15 pontos, mas pega o Flamengo na última rodada. Então eu, sinceramente, não aposto aqui no Maricá brigando de fato ali para se classificar. Mesmo vencendo o jogo de hoje, é muito improvável. Tá? Então a gente, diante desse cenário, a gente iria para uma última rodada tendo que torcer para o Botafogo. Como o Botafogo empatou, agora é o inverso. O Botafogo torcer para o empate aqui no Clássico ou uma vitória do Botafogo, porque o Botafogo vai chegar a 16 pontos e o Fluminense pode chegar a 17 vencendo os dois jogos, beleza? A vitória do Vasco aqui, o Vasco está com 14 pontos, o Vasco vai a 17, iria a 4 vitórias, aí já fica complicado, já vai ter que brigar no saldo de gols com o Vasco, com 17 pontos, né? Depois, Madureira, Madureira foi a 15 pontos, então Madureira teria que empatar na última rodada com o Nova Iguaçu. Se o Madureira ganhar, vai a 18 pontos, e aí termina à frente do Fluminense também, é certo. Né, aquele jogo que eu falei aqui, o Sampaio Corrêa e a Portuguesa, o Sampaio Corrêa teria uma boa chance de vencer nessa última rodada. Meus amigos, contas para se classificar no Campeonato Carioca. Essa é a realidade. E assim, a gente tem que lembrar que o Fluminense estava praticamente eliminado. Era um virtual eliminado e está chegando ainda com chance de classificação graças à ajuda dos rivais. E tem uma chance, não sei se é enorme, mas tem uma chance realmente, uma chance real de somente o Flamengo classificar dos grandes. Porque se o Madureira ganhar, vai 18 pontos.
Se o Sampaio ganha o jogo amanhã, chega a 16, vai chegar a 19. Eles vão chegariam Madureira e Sampaio Corrêa, ou Sampaio Corrêa pularia ali para 16 pontos, tiraria o Vasco do G4 e os dois chegariam na última rodada dependendo apenas de si. Olha só essa situação, senhoras e senhores. Olha só essa situação. E aí, se o Flamengo pode passar em primeiro, no mínimo em segundo, mas o Flamengo deve terminar em primeiro, certamente. E aí, dependendo de como terminar, a gente pode ter um clássico na semifinal e dois pequenos fazendo na outra semifinal, e aí a gente vai ter uma final entre um grande e um pequeno. O cenário era extremamente desvantajoso, era extremamente improvável para uma classificação do Fluminense, mas o desenho é interessante para essa última rodada. O jogo, primeiro fazer o seu papel, depois que não tem sido tão simples assim, né? Depois vamos ver os outros resultados. Vamos rapidinho para a gente falar aqui também do histórico entre os dois times. A supremacia do Fluminense é absurda, né? Pode ir lá no site flusão.info. Dos últimos 12 jogos, só uma derrota, um empate, o resto tudo vitória. Já são 5 vitórias consecutivas sobre o Nova Iguaçu, 13 jogos no total, 11 vitórias o Flu, um empate e apenas uma derrota. E ano passado, aquele jogo, vocês lembram? Naquele time que pontuou pra caramba do Marcão, 3-0 com 3 gols de moleques de Xerém que não fazem mais parte do grupo do Fluminense. Uns negociados, outros emprestados. Quem aí lembra dos gols? Virar um passe pro Rafael Monteiro na canhota, entregou pro Isaac, dominou, bateu, gol! Tem o Renato Augusto batendo fechadinho na segunda trave, vem o toque de cabeça, a bola vai sobrar, Lelê, mandou por dentro, emendou Luan Freitas, tirou da marcação, passe por dentro, bolão, dominou, João Neto vai fazer, bateu, é gol! A narração de Daniel Kaiser, um abraço aí para o amigo Daniel Kaiser. Vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais, que é o seguinte, eu já separei aqui para vocês uma sugestão, porque o Fluminense é muito favorito para o jogo, então não tem tantas opções assim, porque as odds naturalmente estão mais baixas pelo favoritismo do Fluminense. Mas colocando aqui o resultado final, vitória do Fluminense a 1,36 só, combinado com pelo menos 2 gols do Fluminense no jogo, a gente tem uma odd 1,73. Odd 1,73. Para um jogo como o de hoje, acho interessante. Fica a sugestão aí para vocês. Claro, tem outras possibilidades lá na KTO, sempre apoiando, sempre nessa parceria firme e forte com a gente. Tem odão? Tem odão para esse jogo também. Mas aí é vitória do Fluminense com mais de 2 gols, né? Pelo menos 3 gols do Fluminense no jogo e gol de Germancano, uma odd 5. Eu já até falei sobre essa odd aqui, não achei esse odão tão interessante assim. Então tem essa sugestão, mas se você quiser, fica à vontade para olhar outras opções da KTO. Só não esquece de clicar neste link aqui através do nosso promo code. Clica aqui, faça a sua inscrição. Se você não tem ainda na KTO, pô, galera, ajuda demais. Pô, Léo, mas não quero depositar nada agora não quero jogar nada. Mas beleza, se você fizer seu cadastro, pô, já ajuda absurdamente. E lembre-se, sempre com responsabilidade. Mas pô, o que você acha? O Fluminense muito favorito, essa odd tá baixa, vou colocar aqui, pô, jogar uma porrada aqui, um dinheiro alto aqui, para ver se, pô, dessa forma eu consigo ter um retorno maior. Mas aí é um dinheiro que vai te fazer falta. Se você perder, vai te fazer falta. Então não faça isso. É uma diversão acima de qualquer coisa. Só coloque aquilo que realmente não vai te fazer falta, beleza? Vai lá na KTO, cada jogo é único, o link tá aqui embaixo. Vamos com a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje. Teremos uma mudança, pelo menos em relação ao último jogo, ao Fla-Flu, que é o Thiago Silva, que ainda está com dores no calcanhar esquerdo. Infelizmente ele saiu, deixou o clássico sentindo a lesão que ele também sentiu ano passado, que o tirou de muitos jogos. Thiago Silva ainda não está pronto, vai ser preservado e vai seguir fazendo tratamento de olho numa semifinal, numa possível semifinal, tomara que aconteça. Tá? Então a gente deve ter um Fluminense bem parecido com essa mudança e aparentemente a manutenção de Guga na lateral direita. Será que agora Samuel Xavier realmente foi barrado ou ainda está sendo poupado? Porque ele vem treinando normalmente ao longo desses últimos dias. A gente está prevendo aqui um Fluminense com Fábio, Guga, Ignacio, que foi muito bem contra o Flamengo, Freitas, que também entrou bem no segundo tempo,
e Fuentes, no meio de campo Martinelli, Hércules e John Ares, Riquelme, Canóbio e Germancano. É o time que, do meio para frente ali, o time que jogou o Fla-Flu, e a gente espera para o jogo de hoje um desempenho ofensivo, não só deles, né, mas uma produção ofensiva do time muito maior do que tudo aquilo que a gente viu diante do Flamengo. Foi um time competindo, um time brigando, um time lutando, jogando um clássico, mas quando tem a bola, ainda com muita dificuldade de propor o jogo, ainda com muitas dificuldades de agredir o adversário, de se impor ofensivamente diante dos seus rivais. A gente terá pela frente hoje um adversário, obviamente, mais fraco, tecnicamente mais fraco. E o Fluminense precisa se impor. Vai ser um teste interessante para a gente observar como vai reagir esse time do Fluminense, tendo a obrigação de vencer, a obrigação de construir o resultado. E é um jogo que, para mim, não basta, vai lá, ganhou 1-0, sofrido. Não. O Fluminense precisa ganhar com autoridade esse jogo. A autoridade não é ganhar, não necessariamente fazendo 3, 4 gols, até porque, como eu disse, né, vai ter o desgaste, o calor vai estar forte, então tem que administrar. Mas se impondo, realmente fez o primeiro gol, ficar em cima, continuar atacando, agredindo, porque esse time precisa fazer gols. O Fluminense tem um problema desde o ano passado, que é justamente uma questão de criatividade ou da ausência dela quando enfrenta equipes marcando com linhas baixas, quando enfrenta equipes que vão entrar para se defender. E o Fluminense já tinha antes até com o Diniz, mas encontrava muita dificuldade de buscar os espaços, de fazer as infiltrações, de criar oportunidades, de criar chances, de finalizar. Então eu imagino que o Nova Iguaçu vai se posicionar dessa forma, para tentar fazer um gol no contra-ataque, para tentar matar o jogo no contra-ataque. A responsabilidade é do Fluminense. E aí a gente vai ter mais uma prova, mais um teste do que esse time é capaz de fazer contra equipes que se defendem, contra equipes que estão em linhas mais baixas, como o Fluminense vai criar, e se vai pressionar, porque tem sido muito... Para falar de evolução do trabalho do Mano Menezes, para falar de evolução desse time do Fluminense, é necessário que essa evolução aconteça na última fase do jogo, porque atrás o time se organiza bem, se fecha bem, se protegeu muito bem nos clássicos contra o Vasco e também contra o Flamengo. Contra o Vasco, o Fluminense teve uma boa atuação, não tem o que dizer, mas contra o Flamengo brigou muito, né, marcou muito, mas atacou muito pouco, agrediu muito pouco. Então espero hoje uma postura muito diferente e um jogo ofensivo muito mais fluido, muito melhor. Vamos falar do Nova Iguaçu rapidinho. Ao lado do Madureira, o Nova Iguaçu tem a segunda melhor defesa do campeonato, mas só sofreu 6 gols. Só que também tem o segundo pior ataque da competição, com apenas também 6 gols. Fez 6 gols, levou 6 gols até aqui o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, que tem como um dos destaques ali o Xandinho, que já fez parte daquela boa campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca do ano passado, e o Vitor Rangel, que chegou a passar pelo Botafogo em 2019. São jogadores que chamam mais a atenção nessa equipe comandada pelo Carlos Vitor, que deve ir a campo com Lucas Maticoli, Ian Silva, Gabriel Pinheiro, Renan e Matheus Miller, Fernandinho, Jorge Pedra e Lucas Cruz, Andrei Dias, Vitor Rangel e Xandinho. Deve ser esse o Nova Iguaçu que vai enfrentar o Fluminense logo mais no Maracanã. E a arbitragem, quem vai apitar o jogo? O senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado pelo Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e pela Thaíse Marques Fonseca. O VAR será o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Agora é o seguinte, retrospecto aqui do Yuri. Eu nem acho o Yuri muito ruim não, tá? Acho o árbitro, pelo nível da Ferg, acho um árbitro até ok, um árbitro que para mim vem evoluindo ao longo dos anos. Ele já apitou 8 jogos do Fluminense, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, equilibrado, né? Os últimos 2 jogos, 2 derrotas para o Flamengo no ano passado, né? 2 derrotas por 2-0. Enfim,
Acho que vocês lembram bem desses jogos. Depois ele apitou, ainda no Carioca de 24, a vitória sobre Madureira por 1-0 e o empate com o Boa Vista em 2-2. Esse é o retrospecto do Yuri, que ele possa fazer um jogo correto logo mais no Maracanã, porque esse jogo, evidentemente, é muito importante. E, como todo jogo, não só o jogo importante, né? Todos os jogos, equipe Jornada Cateó 1902 marcando presença no Maracanã a partir das 2 da tarde, ao vivo, para essa penúltima rodada de Taça Guanabara. Eu, infelizmente, não poderei estar no Maracanã, como sempre estou e como sempre faço questão de estar. Estou aqui na casa dos meus pais. Meu pai está com um probleminha de saúde, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas, enfim, é família em primeiro lugar. Estou aqui dando suporte, ajudando, mas ainda assim trabalhando, produzindo na medida do possível. E a gente vai ver como é que vai ser ao longo do dia, para que mais tarde possamos estar juntos, mesmo eu aqui à distância, mas a nossa equipe, Gabriel Amaral, Fio, o Rafa, Cauã Tinoco, todo mundo marcando presença no Maracanã para mais uma transmissão. Valeu, pessoal, mais tarde a gente se fala, um abraço, tamo junto.